sabe? E isso mudou muito o meu pensamento. E Deus, ele estava até chorando na frente, que Deus, ele tem confirmado muito mais isso no meu coração. E nos últimos dias Deus tem me ensinado a depender dele, a entender que é tudo para ele, as coisas são para ele, é do jeito dele, da forma dele. E Jesus falou no meu coração essa passagem e eu entendi, só que agora ela ficou muito mais clara para mim depois de todos esses acontecimentos na nossa vida, de tudo que tem acontecido. E isso ficou muito mais claro para mim. E eu queria trazer com vocês essa passagem, porque a gente leu duas histórias aqui. A gente leu a história do bom samaritano, que é Jesus explicando para o mestre da lei o que era o próximo, né? Quem era esse próximo que nós deveríamos, né, ter compaixão, amar ele. E depois a gente vê a história de Marta e Maria, né, que Jesus fala que Marta estava muito apressada com as coisas, e Jesus fala para Marta que não tiraria Maria daquilo, porque ela tinha escolhido estar aos pés de Jesus e aquilo era o melhor para ela. E assim, se a gente for observar, irmãos, se a gente for observar essas duas histórias, a gente pode ver que na história do bom samaritano, Jesus, ele ensina que o nosso próximo é aquelas pessoas que nós devemos ajudar, é aquelas pessoas que às vezes ela tem dificuldade, talvez está caída, ferida, e nós, como bons samaritanos, nós devemos ajudar, ou seja, nós devemos servir. E esse serviço, às vezes, ele exige o nosso tempo, o nosso desgaste, exige que nós, às vezes, esqueçamos até mesmo de nós, para que a gente possa dar auxílio ao próximo. E a gente vê essa história que nós devemos servir, que nós devemos trabalhar. E depois a gente vê na história de Marta e Maria que Marta estava lá, toda se preparando, porque Jesus estava na casa dela com os discípulos, então eram 13 pessoas. Então pensa uma mulher que recebe 13 visitas em sua casa, e essas visitas vão até posar lá. Então ela já fica pensando como é a janta, vai ter que fazer mais arroz, vai ter que fazer mais feijão, vai ter que comprar mais carne, já vai ter que preparar a cama, sabe? Tem que arrumar toalha, sabe, para eles se banharem. Então Marta, ela estava naquele desespero, porque isso acontecia. E é uma coisa compreensível, e ela estava querendo servir. Da mesma forma que Jesus tinha ensinado a palavra do bom samaritano, em servir, em ajudar. E Jesus pega e fala para ela que não, porque aquilo não era o certo. O certo foi o que Maria escolheu, e isso não seria tirado dela. Então, se a gente for pensar na luz, a gente for imaginar, o escritor Lucas, ele é muito maravilhoso. Eu gosto muito de Lucas, porque todas as ordens que ele escreve, a Bíblia está no mesmo contexto, está no mesmo pensamento. Então, se a gente for pensar, às vezes tem uma contradição, porque Jesus ensina a palavra do bom samaritano que a gente tem que servir. Mas agora aqui em Marta, no texto de Marta e Maria, fala que não, estando aos pés de Jesus é o que vale, o resto não é resto. Eu só tenho que estar aos pés de Jesus. Só que o que Lucas quis que nós entendêssemos aqui, irmãos, é o seguinte: existem dois tipos de pessoas na igreja. Existem duas visões sobre Jesus, e era sobre isso que eu queria falar com vocês. Como você vê Jesus? E aqui eu vou trazer para você a visão de Marta, de Maria, trazer a visão de Maria, como Maria via Jesus, e a visão daquele mestre da lei. Por interditado, Jesus acerca da salvação. E eu queria agora analisar com você essa passagem do bom samaritano, né? Então, como eu disse aqui, vemos duas passagens, né? Então a gente vê que existem duas formas de ver Jesus. E eu queria começar com vocês sobre a palavra do bom samaritano. Primeiramente, o mestre da lei, ele chega a Jesus e diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, o primeiro entendimento que nós temos ao ler essa passagem é que esse mestre da lei reconhecia Jesus pela autoridade que Jesus tinha, pelo conhecimento que Jesus tinha, pelos milagres que Jesus Cristo fez. Ele reconhece Jesus como mestre. Ele fala assim: mestre, o que eu preciso para ser salvo, para herdar a vida eterna? Sabe, às vezes, irmãos, a gente entra aqui na igreja perguntando para Jesus o que a gente precisa ser salvo. Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sim, o que eu preciso fazer para mim ir para o céu? E essa foi uma das minhas mais perguntas que eu já fiz para Jesus. Não diretamente, mas eu fazia com as minhas atitudes.
com as minhas atitudes, eu estava perguntando para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe, Jesus indaga aquele rapaz, aquele mestre da lei, e fala assim: olha, o que a lei diz a respeito disso? E ele fala: não, tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com toda a minha força, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então Jesus fala assim: respondeste bem, vá, faça isso e terás a vida, e viverá. Vai, faça isso e viverá. E depois no versículo mais acima, mais embaixo, esse mestre da lei, meio intrigado, pega e fala assim: peraí, é só isso que eu tenho que fazer? Então só me esclarece mais uma coisa. Me esclarece mais uma coisa, Jesus: quem é o meu próximo? Já que é só isso que eu tenho que fazer, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o meu entendimento, toda a minha alma, eu sei minha força. Então agora me esclarece quem é meu próximo. Fala para mim quem é meu próximo, que agora vai ficar fácil para mim ser salvo. E Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E aí ele começa dizendo que o homem descia de Jerusalém para Jericó, e realmente era uma descida, porque Jerusalém estava a 500 metros de altura acima do nível do mar, e Jericó estava a 300. E essa estrada de percorrer era uma estrada de mais ou menos 25 quilômetros. E nessa estrada, irmãos, ela era perigosa, porque aqui ainda fala, porque esse homem ele caiu na mão de ladrões. E essa estrada era muito perigosa, e acontecia muito isso, muitos eventos assim, porque era uma estrada que não era iluminada. E nesses 25 quilômetros você não encontrava nada de cidade, nem nada ao redor, não encontrava nada. Então era propício para que os ladrões viessem e roubassem as pessoas, machucassem, maltratassem, como foi o caso desse samaritano. E o que eu quero que vocês entendam é que esse homem, esse samaritano, ele foi pego pelos ladrões, foi machucado, ele foi maltratado, sabe? E bateram nele, tiraram a roupa dele, deixou ele nu, e a Bíblia fala que ele foi encontrado semi-morto. Então, nos nossos dias hoje, a gente pode dizer que ele estava desmaiado. Então não tinha como saber se ele estava vivo ou se ele estava morto, certo? E na história fala que descia naquela mesma estrada, naquela mesma rua, descia um sacerdote. E aquele sacerdote, ao ver aquele samaritano naquela situação, ele, para quem não sabe, irmão, o sacerdote ele cumpre o expediente do templo. E para quem não sabe, ele não pode tocar em nada impuro, porque se ele tocar em alguma coisa impura, ele ficava impuro na lei dos judeus. Aí eu esqueci de ressaltar, esse homem que Jesus estava falando, ele era judeu, certo? Então o judeu ele tem uma rixa com o samaritano, só para vocês entenderem mais na frente. Então o sacerdote ele não podia tocar em nada impuro, porque senão ele ficava impuro, e depois disso ele tinha que passar por um processo de 7 dias de purificação, ou seja, tinha que ficar afastado do templo durante 7 dias, para que depois ele continuasse a exercer a função de sacerdote do templo. E ele viu aquele homem lá caído, desmaiado no chão, nu, cheio de sangue. E ao observar, como ele não sabia se estava morto ou não, e como ele tinha isso, era uma lei deles, que ele não poderia tocar em nada morto para que ele não ficasse impuro, ele resolve e ele passa de lado. Ou seja, ele sai de uma calçada para outra e atravessa a calçada deles. E se a gente for continuar lendo, ele fala que começa depois, vem e passa um levita. E o levita também era aquele que cuidava da casa do Senhor, aquele que organizava, aquele que ministrava o louvor. Esse era o levita. E da mesma forma do sacerdote, o levita, ele tinha que se manter puro, ele não podia tocar em nada impuro. E então ele faz a mesma coisa e ele pula para o outro lado da calçada e deixa aquele samaritano jogado no chão. Irmãos, uma coisa que é bem interessante, os sacerdotes eles eram responsáveis e representantes do povo e cuidavam da saúde pública. E os levitas eles eram responsáveis pelos cuidados das necessidades. Então, tudo aquilo que Deus chamou eles para ser, naquele momento de talvez prestar ajuda, prestar socorro, eles deixaram de fazer por causa de leis que regiam o templo. Tudo aquilo que eles foram chamados para fazer, que era prestar assistência ao povo, cuidar do povo, eles deixaram de fazer pelo que o templo dizia, pelo aquilo que o templo pregava, aquilo que eram as leis, as normas
Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e em sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Irmãos, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ajudar as pessoas. E aqueles levitas, aquele levita, aquele sacerdote, ele não fez isso. Eles não fizeram aquilo pelaquilo que o templo regia, pelaquilo que era uma ordem do templo, pelaquilo que o templo pregava. E mais para frente a gente pode observar então que o samaritano vem. O samaritano vem, e como eu disse para vocês, os judeus eles tinham uma rixa com os samaritanos. E para quem leu a Bíblia sabe que uma vez Jesus ele estava a discutir com os mestres da lei, e esses mestres da lei não concordavam com o que Jesus Cristo disse. E um modo de xingamento que eles usavam, né? Falaram assim: você é um samaritano, entendeu? Você é um samaritano. Então aqueles mestres da lei chamavam Jesus de samaritano para querer ofender. Então, para você ver o tanto que a rixa deles era grande. É a mesma coisa eu virar para o Rafael, virar para o Josué e falar assim: você é um corintiano. Estou brincando, tá, irmãos? Você vê que está na baixada aqui, mas é só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Então, o que acontece? Chega o samaritano. E esse samaritano ele estava naquele mesmo caminho, aquele caminho de perigo. Ele estava naquele mesmo caminho. E aquele samaritano para. Ele começa a cuidar daquele homem caído. E ele começa a lavar suas feridas. Ele começa a cuidar dele. E ele pega aquele ferido e coloca naquele seu jumento, naquele seu cavalo, e leva ele para uma hospedaria e cuida dele lá, e sai e ainda paga a estadia dele e fala assim: olha, eu estou saindo, estou deixando pago, e tudo que você gastar a mais para cuidar dele, quando eu voltar eu pago tudo, eu quito, deixo tudo quitado, vou deixar tudo quitado. Irmãos, o que a gente aprende nisso é que às vezes o nosso próximo é aquela pessoa que a gente não gosta. O nosso próximo é aquelas pessoas que às vezes a gente não gosta. E Jesus fala para a gente ser salvo, a gente tem que amar. Só que eu quero explicar uma coisa para vocês. Imagina aí uma pessoa que você não gosta. Vai, imagina. Pode imaginar, não seja hipócrita, por favor. Imagine aí uma pessoa que você não gosta. Agora eu quero, irmãos, eu vou contar até 3 para gostar dela. 1, 2, 3. Pronto, está gostando daquela pessoa que você não gosta. É simples assim? É fácil assim? Talvez aquela pessoa que te magoou, te chateou, te frustrou. É fácil? Não, não é fácil. Não. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele produz alguns sentimentos que nós não conseguimos controlar. O nosso coração ele produz alguns sentimentos que a gente não consegue controlar. Então Jesus está falando que, olha, presta atenção. Mestre Davi, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, e amar o seu próximo. E eu quero que você ame também aquele que você odeia. Eu quero que você ame aquele que te causou um dano, uma dor. Eu quero que você ame ele. E não só amar, porque o amar de Jesus não é um simples sentimento, mas o amar de Jesus às vezes é você gastar o seu dinheiro para ajudar aquela pessoa. É você gastar o seu tempo para você ajudar aquela pessoa. É você se desgastar para que aquela pessoa fique saudável, para que aquela pessoa fique bem. Então esse é o amar de Jesus, e não é simplesmente um sentimento. E é isso onde às vezes a igreja falha, porque a gente está até amando a Deus e amando os nossos irmãos, mas aquela pessoa que a gente não gosta, a gente fala que ama, mas a gente não ama. A gente não faz nada para amar, a gente não perde tempo em amor. Todo mundo está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam? E depois Jesus vai e pergunta para aquele mestre da lei, fala assim: quem é o próximo? E o mestre da lei responde: aquele que teve misericórdia daquele homem. E Jesus falou: isso mesmo, vai e faça o mesmo. Então Jesus nos ensina, irmãos, que através da lei, através do mandamento, através daquilo que é escrito, de uma ordem, a gente não tem como ser salvo.
A lei não tem poder para salvar ninguém. Porque esse coração aqui nosso, irmãos, ele produz um sentimento e às vezes nós não conseguimos controlar esse sentimento. E às vezes a gente não consegue amar o nosso próximo, que às vezes é o nosso inimigo, que às vezes é aquela pessoa que nos feriu, é aquela pessoa que nos machucou. E Jesus está falando: você tem que amar ela. Você vai ter que amar. Se você não amar, não tem como você ser salvo. Porque a pergunta desse mestre da lei é: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo, Jesus? Jesus explica isso para ele, só que ele não consegue enxergar. Ele não consegue perceber que através da lei não tem como ser salvo. E Jesus fala: você entendeu? Vá e faça o mesmo. A visão daquele mestre da lei é que Jesus era um mestre que ia entregar uma fórmula para que ele fosse salvo. Jesus era um mestre que ia entregar uma fórmula para que ele fosse salvo. Ele não viu Jesus como a salvação. Ele não viu Jesus como o Salvador. E Jesus deixa bem claro nessa passagem: não tem como. Jesus termina dizendo: não tem como a gente, não é o que a gente faz que nos vai dar a vida eterna, e sim o que a gente é. Não é o que eu faço, não é os meus desgastes que vai fazer com que eu herde a vida eterna, e sim o que eu sou. Então a primeira visão que a gente tem de quem é Jesus é aquele que vai nos entregar uma fórmula para que a gente seja salvo. E Jesus não é esse Jesus. Jesus é esse de Maria. Porque nessa passagem fala que Maria estava com a sua irmã Marta. Marta estava nos seus afazeres. E Marta fazendo várias coisas. A gente é compreensível, irmão, isso aqui é compreensível. As mulheres ainda compreendem muito mais. Mulher, irmãos, talvez o copo está fora do lugar, ela vai receber uma visita. Se não tiver tudo no lugar, a casa não está arrumada. Para homem não, já é diferente um pouco. Agora, para a mulher tem que arrumar todas as coisas. Agora, imagine Marta com 13 pessoas em sua casa, 13 pessoas, para ela fazer comida, para ela lavar a louça, para ela arrumar a cama. Então era uma coisa muito. E Maria estava onde? Estava aos pés de Jesus. Aquilo ali indignou Marta. Não, peraí, vou ter que ir lá falar com Jesus. Ô Jesus, que folga é essa daí da minha irmã? Que palhaçada é essa? Eu estou aqui, sabe, tentando servir, dando o meu melhor para servir vocês. Porque é Jesus que está aqui. Então eu estou aqui dando o meu melhor para servir. Minha irmã está nos seus pés. Que patifaria é essa? Jesus fala assim: olha, você está muito cheia desses serviços. E Marta e Maria escolheu o que é melhor. Isso não vai ser tirado dela. Irmãos, nesse mesmo evangelho, no evangelho de João, a gente encontra essa mesma Marta, essa mesma Maria, duas vezes. Lá no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 32, João, capítulo de número 11, versículo de número 32, diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E depois a gente vê essa mesma Maria lá em João, capítulo de número 12, versículo de número diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado entre os mortos, preparando-se ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Alguns estudos dizem, irmãos, que para você conseguir encher um jarro daquele todo com aquele tipo de perfume, você precisaria trabalhar praticamente um ano para você encher todo aquele jarro, aquele tipo de perfume. Era um ano trabalhando. Agora pensa, Maria pegou aquele um ano de trabalho e lançou aos pés de Jesus. Depois secou com seus cabelos. Maria tinha alguma coisa naqueles pés de Jesus. Maria sabia de alguma coisa daqueles pés de Jesus que a gente não sabe. Maria sabia. Porque nessas 3 passagens a gente encontra Maria na onde? Nos pés de Jesus. E Maria nos dá um ensinamento, irmãos, que os pés de Jesus é muito mais valioso do que a cabeça de qualquer pessoa mais rica, mais poderosa do mundo.
Os pés de Jesus, nós estamos nos pés de Jesus, vale muito mais do que você estar em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Na passagem que fala que Maria se jogou aos pés de Jesus, ela pega e fala assim, ó, Senhor. E essa palavrinha tem um aplicativo no telefone que você consegue consultar ela no grego, né, no original. E essa palavrinha, ela é traduzida para Yeshua. Ela é traduzida para Yeshua. E Yeshua significa Jeová é a salvação. Então na passagem que nós lemos, nós podemos dizer que Maria estava aos pés da salvação. Maria via Jesus não como um rabi, como um mestre, aquele que ditaria as ordens para que ela fosse salva. Maria não via Jesus como aquele que ia falar a regra para ela ser salva, mas ela estava aos pés, ela reconhecia que Jesus era a própria salvação. Glória a Deus. Que Jesus era o próprio Salvador e que naquele lugar era o melhor lugar que ela poderia estar. Aleluia, Senhor. Essa era a visão que Maria tinha de Jesus. E não como aquele que iria nos dar uma forma secreta, uma fórmula mágica, leis, ordens a serem seguidas para que assim nós pudéssemos ser salvos. Porque, irmãos, se nós formos tentar cumprir a lei, nós não conseguiríamos. E a salvação não vem pela lei, ela vem por Jesus, pela graça, pelo sacrifício. E muitos de nós entramos aqui, irmãos, esperando que Jesus dê mais alguma ordem que nós devemos fazer. A gente entra aqui esperando que Jesus fale, meu filho, ore mais. Não que orar não seja importante. Meu filho, leia mais a minha palavra, porque assim você será salvo. Meu filho, jejue mais, e assim você será salvo. Só que, da mesma forma que a nossa irmã se deu o testemunho, Jesus quer é que a gente entenda que é Ele o Salvador, que nós temos que ter intimidade com o Salvador, que nós devemos nos lançar aos pés do Salvador. Então assim nós entenderemos a salvação. Nós entenderemos que a salvação não é uma fórmula, e sim uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Deus. Irmãos, então, há duas formas a gente ver Jesus, duas formas a gente ver Jesus: como mestre, aquele que vai nos ditar coisas a fazer para ser salvo, ou o Senhor, aquele que nos vai fazer, aquele que nos vai preparar para essa salvação. E eu te pergunto, você entrou aqui com que pensamento nesse